Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados no 44º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Esse exame que garante aos alunos, né, aprovados, o exercício da profissão de advogado. E hoje nós temos aqui a Andrea, a nossa aluna, que foi aprovada nesse exame com o auxílio do nosso material. A Andrea vai contar pra gente um pouquinho de como foi a rotina dela e a estratégia que ela adotou para alcançar esse feito. Andrea, muito bem-vinda. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando o seu nome completo, onde você mora e há quanto tempo você tenta aprovação no exame de ordem. Boa tarde, Letícia. Obrigada, viu, pela oportunidade de conseguirmos colocar o nosso papo em dia, né? Bom, meu nome é Andréa Lea Silva Sevensato, eu tenho 46 anos, concluí minha graduação em Direito em 2003, então eu estava aí há 22 anos fora da área, e aí com o super auxílio do Estratégia, eu consegui minha aprovação. Então, resumidamente, é isso. Andréia, o que foi que te motivou a tentar o exame de ordem 22 anos após a sua formação? Você já tinha tentado outras vezes e, enfim, conta pra gente um pouco aí. Olha, eu tentei quando eu saí da faculdade, em 2003, depois eu nunca mais tentei. Eu trabalhava em instituição financeira, estava estabilizada num outro ramo, não tive interesse naquele momento. Porém, sempre foi um sonho antigo. Todos os anos eu falava, vou prestar, aí os anos foram se passando, aí hoje eu consigo ter uma rotina um pouco mais tranquila, então eu consegui ter tempo de estudar e concluir chegar até a aprovação. Como foi a sua rotina de preparação para este exame de ordem? Você se dedicou para ele quanto tempo? Você estudou um ano, dois, enfim. O estudo efetivo mesmo foram 6 meses. Eu havia tentado no fim do ano passado, a primeira vez, só que eu comprei o curso, mas não consegui me adaptar muito bem. Aí, a hora que eu percebi que eu precisava, de um apoio mais especializado, por conta de ter ficado muitos anos fora, aí engrenou. Assim, se eu tivesse contratado, o apoio que eu precisava lá em dezembro, eu acredito que eu teria passado antes. Com o apoio efetivo, foram de maio a agosto. Então, assim, foi um espaço de tempo até que bom, né, com estudo efetivo. Sim, claro. O apoio que você diz é a mentoria, né? O estudo A acompanhado. mentoria, isso. Como era a rotina dentro dessa mentoria? Os professores te passavam um conteúdo que você tinha que estudar, enfim. Esse foi o segredo. A professora Mirella me passava o cronograma da semana e eu conseguia concluir aquele cronograma. Às vezes, ele juntava um pouco na semana, mas no fim de semana eu conseguia concluir. Era como se eu tivesse, que prestar conta à Mirella, então eu não conseguia, virar uma semana sem acabar, o que era proposto. Foi muito bom, consegui me adaptar muito bem desse jeito e com a Mirella. Eu falo que o diferencial também foi o acompanhamento que ela fez. Ela conseguiu entender o momento que eu estava. Até no começo foi muito engraçado que ela falava algumas coisas. Eu falei, prof, tem que começar do zero. Realmente eu não lembrava mais, né? Muitas coisas. E aí ela teve esse feeling de entender o momento e ajustar a minha rotina de estudo, né? E deu super certo. Aí, em média, eu estudava 2 horas e meia por dia na semana, de segunda a sexta, e nos fins de semana aí eu estudava 5 horas, às vezes até mais. Então, tem que ter dedicação mesmo, senão não é possível. Isso já contando a primeira e a segunda fase. Qual foi a sua área de escolha para a segunda fase? Foi trabalhista, E por que você escolheu essa área? porque era o que ficava mais próximo ao meu dia a dia, o que eu tinha um pequeno contato. Por isso. Uhum, entendi. Como que as ferramentas do Estratégia OAB se encaixaram dentro dessa sua rotina de estudo? Porque aqui a gente tem
o LDI, né, que é o livro digital interativo, que inclusive tira o aluno daquela monotonia de ficar lendo e lendo e relendo, principalmente livros digitais, né, Andréia, que cansa a vista. Uhum. Às vezes a gente prefere imprimir o material, só que o LDI ele atende como se fosse um material impresso. Você consegue fazer as marcações e fica tudo salvo ali, né, na sua área. Você consegue acessar posteriormente os resumos, enfim. Então, conta pra gente quais ferramentas de estratégia foi encaixada na sua rotina a partir da monitoria. O que encaixou melhor foram as videoaulas. Foi assim, deu muito certo, porque eu tinha pouco tempo. O correto seria eu ter estudado um pouco mais horas por dia. Como eu não tinha todo esse tempo, então eu me dediquei nas videoaulas. Então foi o que me ajudou muito, muito mesmo. E no final de cada videoaula havia resumos, Uhum. e aí auxilia, assim, o meu resumo foi da videoaula, exceto na reta final, que aí eu tive que me adaptar com novos resumos, mas no geral foi com a videoaula. Para a segunda fase, né, temos a peça, que inclusive é que amedronta muitos candidatos ao exame. Eu queria saber como foi que você se preparou para a segunda fase, se o Vademecum do Estratégia também te acompanhou ali no momento da prova. Muito, muito. Até quando eu recebi, né, comprei, recebi em casa, eu falei, meu Deus, por onde começar? E até isso também, assim, sem apoio, seria muito difícil, porque eu não tenho também colegas que estão, em fase de faculdade, então eu precisei de auxílio até para fazer as minhas marcações. E utilizei só ele na prova, Olha, porque tem tudo, né? Tem tudo e assim, foi muito bom. Não imagino eu com mais livros lá na hora procurando. Acredito que não seria bom para mim. sim. A CLT Estratégia foi perfeito. Em relação ao tempo de prova, você treinou isso também? Para você foi tranquilo? Você acabou se perdendo? Olha, treinei. Eu fazia as atividades, né? Toda semana tinha que fazer uma peça e mandar na plataforma, então eu seguia à risca, fazia tudo bem certinho. E aí na última semana eu ainda não havia treinado com o tempo, cronometrando. E aí, em contato com a professora falava, né, ó, tem que cronometrar. E conversei na última semana com uma colega da mentoria e ela comentou, falou, Andréia, na última prova eu me enrolei e reprovei por conta do tempo. Aí eu parei um dia e fiz exatamente cronometrado e deu certo. Assim, eu já fazia dentro do tempo, mas eu não tinha noção. Então, eu precisei cronometrar para ter certeza que estava ok. Não, e lembrando desse ponto de ter organizado o tempo, tanto na primeira quanto na segunda, eu consegui fazer uma programação até as idas ao toalete, que horário eu podia sair ou não. Então, eu consegui, com o apoio, né, da mentoria, me organizar desde sequência de questões, falando da primeira fase. Então, eu fui para a prova sabendo a questão, a sequência exata que eu tinha que seguir e quanto tempo eu tinha que gastar em cada matéria, né, em cada parte. Então, me ajudou demais, assim. O controle de tempo foi também, assim, muito importante. André, agora que você já passou no exame, quais são os seus planos? Você pretende atuar na área? Você pretende ter seu próprio escritório? Olha, no momento não, que eu trabalho numa instituição financeira, mas para um futuro, sim. Muito bom. Quais são os pontos que você gostaria de deixar aqui como dica para o pessoal entre os seus erros e acertos durante os estudos para o exame? De erros, eu acredito que por conta de ter ficado muitos anos fora, talvez para quem saiu da faculdade agora, não seja tão necessário. Mas como eu fiquei 22 anos fora, o meu erro foi ter tentado sozinha. Se eu tivesse já tentado com a mentoria, sabendo que eu tinha que estudar tantas horas por dia,
eu teria tido sucesso mais rápido. Então, esse aí, isso eu faria diferente. E no mais, não tem jeito, é disciplina, persistência, não pode desanimar, tem que acreditar em todo momento, né? Que Deus capacita e dá, é possível. Mas, assim, sem acompanhamento e sem a plataforma de estudo, não seria possível. Então, assim, sou extremamente grata à estratégia, porque por ele eu consegui realizar um sonho antigo. Muito bom, e nós somos muito gratos a você por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente, compartilhar a sua trajetória, que é uma trajetória de muita coragem, porque você já está com a sua vida estabilizada, né, como você mesma disse, e decidiu correr atrás de um sonho. E fica aí o recado, né, para quem às vezes está desencorajado, porque formou há muito tempo. Gente, nunca é tarde, como a própria Andrea disse, com material de estratégia, o caminho fica mais fácil, né? A gente consegue ele não encurtar, mas fica mais fácil. A gente tem os atalhos que você, candidato ao exame de OAB, consegue alcançar aí a sua aprovação, assim como a Andrea conseguiu. E aqui nesse mesmo canal você pode, inclusive, conferir outros relatos de alunos que também foram aprovados a partir do nosso material, da nossa mentoria. E o link para ele vai ficar aqui embaixo, inclusive. Eu encerro por aqui, Andrea, mais uma vez. Muito obrigada. Se você decidir se dar para concursos públicos, espero você no canal Estratégia Concursos, quem sabe, como uma aprovada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.